Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. Atenção, tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. E eu sou Joana Pelerano. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Esse episódio é o bicho. Esse episódio vai em homenagem a todos os cachorrinhos do nosso coração, mas especialmente ao Gemada, meu sobrinho peludo, o Shiba da Joana, que fez 1 ano nesse mês de abril. Aê! Oh, meu pequeno baby tá virando um pequeno adolescente. Eu tive a ideia desse episódio por isso e por causa de um site que chama doesthedogdie.com, que é ideal para nós que não damos conta emocionalmente de assistir algum filme, série, ou ler um livro, ou jogar um videogame que tenha um cão que morre. Olha só que serviço público, gente! Vamos começar com a mãe do aniversariante. Jojo, conta aí suas recomendações do que assistir que tenha cachorros no elenco. Ai, temos vários. E eu queria falar sobre alguns filmes e séries que me fizeram enxergar o Gemada de um jeito diferente. Um foi o filme Bom Menino, de 2025, que é um terror sobrenatural contado pelo ponto de vista do cachorro. E aí, uma das coisas mais buscadas sobre esse filme, obviamente, era se o cachorro morria no final. Então eu procurei também, e aí adianta esse spoiler importantíssimo: o cachorro não morre no final. Eu assisti a esse filme como parte da maratona de Halloween do ano passado, porque todo outubro eu assisto a um filme de terror por dia, eu contei lá no episódio 5 da 5ª temporada, e eu vi gente morrer de todos os jeitos imagináveis, e descobri ali que eu jamais toleraria se o cachorro morresse. O filme Bom Menino deve ter sido um pesadelo de filmar, mas vale a pena, nem que seja só porque o cachorro Indy é um ator muito fofo e corajoso e bom menino. Outro filme de terror da mesma maratona que me deu um insight interessante foi Lobisomem, de 2025, em que uma família precisa se proteger de um lobisomem numa noite longuíssima numa cabana no meio do nada. O filme em si é só ok, mas ele tem um ponto de vista canino, ou lupino no caso, que é bem legal. Então, várias cenas mostram o mundo pelos olhos e ouvidos do lobisomem. Então, é bem revelador ver os amarelos e os azuis, as imagens distorcidas, como as palavras podem soar. Então, me fez imaginar, assim, como que o Gemada vivencia o mundo. Eu achando que a Joana vinha com historinhas fofinhas de cachorro e ela já taca na gente 2 filmes de terror na veia. Ok, tá bom então. Tem também uma série bem gostosinha, que é Animal, de 2025. É uma série galega e eu não lembro de ver muitas coisas que se passam nesse território, que é parte espanhol, parte português. Então aí lá na Galícia nós temos o Anton, que é o clássico adorável rabugento, que é veterinário rural, pago geralmente com ovos e leite, sendo que ele é intolerante à lactose, e que por motivos de boletos ele precisa ir trabalhar numa mega loja de produtos e serviços para pet, que ele odeia, porque sabe que é um lugar feito para criar necessidades que os bichinhos não têm. Aí a sobrinha dele, que arruma o emprego, ainda arremata dizendo que os humanos são os papis dos bichinhos, porque eles não pariram, mas que o vínculo é praticamente igual. Você imagina a reação do cara. E aí um dos primeiros clientes que ele tem é um cachorrinho cujo humano define como disléxico. E o veterinário pergunta, mas disléxico como? Ele vai latir e aí mia? E daí pra frente, minha gente, é só pra trás. Mostra um monte de loucura que as pessoas inventam claramente numa humanização dos bichinhos. E aí os bichinhos mais variados na série, mas principalmente os cachorros, né? E apesar de eu não chegar nesse nível de piração com o meu cachorro, várias preocupações exageradas que os personagens trazem lá no fundinho fazem sentido pra mim, porque a versão humana do amor é cheia de preocupações e imaginação bem humanas, né? Fora que eu lembro bem, na véspera do Gemada chegar, quando eu fui numa dessas mega lojas pela primeira vez, e eu lembro de entrar nos múltiplos corredores de ração, assim, plural, múltiplos corredores de ração, todos gigantes, e pensar no que diabos a gente tá se metendo.
E bom, por fim, eu quero indicar a comédia musical Saltimbancos Trapalhões, de 1981, não pelo filme em si, ainda que seja um filme legal, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias no seu auge, eles estão no primor do seu tempo, mas porque o filme é inspirado numa peça que é inspirada num conto dos irmãos Grimm, que o Chico Buarque traduziu em disco, e essa trilha sonora dos Saltimbancos é a preferida do Gemada, porque fala muito ao coração dele. Falando em humanização da pessoa. Em humanização do cachorro, no caso. Em especial, a música do cachorro, né? Apanhar a bola lá e estender a patatá. Sempre em equilíbrio, bro. Sempre em exercício, senhor. Amo. Muito divertido. Esse hino não tem nos Saltimbancos Trapalhões, mas ok, porque tem um cachorrinho salvando tudo como deve ser. O filme conta a história de um circo cujo dono explora os inocentes Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, e eles se aliam à filha desse explorador, o Barão, e fogem para a cidade, que é também um pouco o enredo dos Saltimbancos, né? É divertido, mas também é um tiquinho melancólico, assim, porque fala de amor não correspondido, fala de artesania, pobreza, direitos dos trabalhadores, redistribuição de renda e todos juntos somos fortes, não há nada para temer. Então, bora continuar nas produções brasileiras, que, claro, a gente não poderia deixar de falar do recente Caramelo, filme de 2025, que é uma homenagem muito justa e que já deveria ter sido feita há muito tempo para o símbolo nacional. É uma dramédia sobre a importância das conexões com as coisas mais simples da vida. E é baseado numa história real de um pet que viralizou e virou meme. É um filme sensível e divertido que fez todo mundo chorar pelas razões certas. Outra produção que faz papais, mamães, titias, titios, vovôs e vovós se emocionarem é a animação infantil Bluey, uma série australiana de 2018, que foi citada lá no nosso episódio especial de Dia das Crianças, mas o papo aqui hoje é com os adultos. Bluey conta as aventuras de uma adorável cachorrinha da raça Blue Heeler, que junto com a sua irmã Bingo e seus pais e amigos, está aprendendo sobre o mundo. Até aí, mais um desenho animado normal, né? Exceto que, além de divertir as crianças, também traz reflexões sobre parentalidade, que até eu, que não sou mãe, nem de pet, me emocionei um tanto. Destaque para o episódio 26 da segunda temporada, chamado Hora de Dormir. Vai lá, assiste e me conta depois. Outra coisa muito legal de Bluey é que os cachorros amam assistir essa série também, principalmente porque ele é colorido prioritariamente com o espectro de cores que os cães enxergam. Gente, é cada vídeo fofo na internet dos peludos pedindo para assistir Bluey. Aí eu não sabia disso, então já temos aqui uma sugestão que eu vou colocar o Gemada para assistir Bluey. E eu vou continuar no universo infantil, mas agora da minha juventude. Eu nem era criança mais e amava. E a frase que eu disse no início do episódio era justamente o final de todo episódio dessa série, que terminava justamente na hora do almoço. E eu podia contar que na hora que a frase aparecia, o barulho da chave da porta da minha casa, do meu pai chegando para poder comer. Eu estou falando de TV Colosso, essa joia da TV brasileira de 1993, que inclusive seus personagens andaram fazendo aparições recentes por aí. Para quem não sabe ou não se lembra, era uma estação de TV só de cachorros, feitos por fantoches e pessoas fantasiadas, e eles produziam todo tipo de programa, e tinha toda sorte de confusões nos bastidores. Uma delícia, direto do túnel do tempo dos anos 90, talvez a época áurea da TV infantil no Brasil. E para terminar, eu não poderia deixar de citar o filme que faz o Gemada ser reconhecido na rua 11 10 vezes. Esse é o cachorro do filme do Richard Gere. O filme do Richard Gere é Sempre ao Seu Lado, de 2009. Conta a história de um professor universitário que, ao retornar do trabalho, encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça Akita. Parênteses. Tanto Akita quanto Shiba são raças de origem japonesa. Enquanto é um Shiba que faz o cãozinho filhote no filme, um Akita já faz ele adulto. Voltando. Essa raça, ela é muito conhecida pela sua lealdade. E por ele ter sido resgatado mais ainda, né? Aos poucos, o Parker, que é o personagem principal, se afeiçoa aí ao filhote, que tem o nome de Hachi, escrito na coleira em japonês.
O Hart sempre acompanhava o Parker até a estação de trem, quando ele ia e voltava do trabalho, retornando ao local aí sempre no horário certo que o professor estava de volta. Até que um acontecimento inesperado altera a sua vida. E assim, esse filme jamais verei, porque drama com cachorro sofrendo eu não quero não. Mas eu assisti a outra adaptação dessa história real, porque é uma história real, então todas essas coisas são baseadas nessa história real, que é o episódio Jurassic Park de Futurama, que é temporada 4, episódio 61, quando o Fry, que é o personagem principal, o Fry foi acidentalmente criogenado e acordou vários séculos no futuro. E aí ele descobre que o cachorro que ele tinha quando o acidente aconteceu está fossilizado num museu e resolve roubar o cachorro e clonar o cachorro. Só que aí, depois ele descobre que o cachorro viveu muitos anos depois que eles estiveram juntos. Então ele decide deixar o cachorrinho descansar em paz, porque ele já teve a vida dele toda bonitinha. Só que aí o cachorrinho passou todos esses anos esperando por ele, é muito triste. Ou seja, pessoal, vai lá no site Does the Dog Die antes de assistir para consultar. E agora, sugestão para assistir. Gente, vocês estão sabendo do fenômeno das produções verticais? São aquelas novelinhas ou séries com milhões de episódios de 1, 2 minutos, cheias de melodrama e feitas para assistir no celular, em plataformas próprias ou nas redes sociais, tipo TikTok, Kawaii, no Reels do Instagram ou no Shorts do YouTube. Pois é, eu tinha, assim, escutado sobre esse formato, quanto que já é super consumido lá na China, né. Daí que um dia eu me deparo no Reels do Instagram com um episódio de 2 periquitos no maior drama de relacionamento romântico. Enviei imediatamente para a Joana e desde então, o meu feed, que já era 75% bichinhos fofos, começou a ser invadido por gatos de terno em reuniões tensas de multinacional, cachorros em roupas da China medieval num drama familiar e os de Kung Fu, gente. Se é para IA acabar com a água e energia do mundo, que seja para fazer novela de periquito. E assim, o que tem de história bizarra e IA nesse negócio não é brincadeira mesmo. Mas eu acho legal a gente pensar que a grande mudança não é só o formato do vídeo, né? Mas é a maneira como as histórias são pensadas e consumidas e também financiadas. Primeiro, porque a microduração dos capítulos ou dos episódios é pensada para esse momento em que ninguém tem capacidade de atenção, se distrai com coisas muito longas, ou ainda assiste histórias com a atenção dividida entre várias telas ao mesmo tempo. E aí, esse tamanho de capítulo pede uma história com clímax constante, para garantir que a pessoa não vai parar de assistir, né? Não vai rolar a tela para ver outras coisas. E o enredo também não pode ser muito complexo. Eu li que os roteiristas não têm a expectativa que a pessoa se lembre de nada que aconteceu há mais de 5 capítulos. E, gente, isso mal dá 10 minutos de história. Então, entram em cena os clichês do melodrama, vilão e mocinho, histórias de amor proibido, dramas bem familiares pra gente que cresceu na telenovela, só que em versões ainda mais diretas para evitar a distração mesmo. E isso faz com que roteiro e produção possam ser mais enxutos, então o custo pode cair. E as plataformas distribuem o conteúdo de maneira bem agressiva, porque sabem que o engajamento é alto. Tem até vários apps que comercializam as histórias verticais. Você ganha alguns episódios e depois tem que assinar para continuar assistindo. E, inclusive, algumas plataformas gamificaram isso também. Então, você ganha pontos assistindo, troca pelo direito de assistir mais, e aí você nunca mais sai dessa roda, né? É um jeito novo de assistir coisas, de experimentar histórias que depois até podem virar filmes ou séries no formato tradicional, ou ainda é um jeito de expandir universos, como a Globo fez com Louquinha, que é um spin-off da novela Três Graças e conta as histórias do casal Lorena e Juquinha, daí o nome Louquinha, né, que é o chip do casal. Então, eu acho que a gente vai precisar se acostumar com essa dose extra de tela, minha gente. E também com os periquitos lutando com o Gifu para lidar com desilusões amorosas. Esse foi mais um episódio de Terapia. As sugestões de hoje foram os filmes Bom Menino, Lobisomem, Os Saltimbancos Trapalhões, Caramelos, Sempre ao Seu Lado, as séries Animal, TV Colosso, Futurama, a série de animação Bluey e as novelas verticais chinesas de bichinhos fofinhos e também Louquinha. Mande sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de terapia no Instagram, que a gente responde num próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas.
Até a próxima!